Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos a mais uma aula do projeto de extensão dela. Esse é o sinal do dela, ó, D e A. D e A. Quem já viu a nossa logo aí, né? A gente tem o sinal, o símbolo do Eu Amo Você, o sinal aqui, mais um coraçãozinho. E as letras dela, né? Divulgação e ensino de Libras no Araguaia, tem um movimento, porque a Libras é uma língua espacial, visual, gestual com movimento. Então, por isso, né, o movimento aí na logo. Da mesma forma, o nosso sinal também tem movimento, ó, o D e puxem A dela. Treinem aí o sinal do nosso projeto, ok? Vamos começar a aula então? O tema de hoje é tipos de verbos na Libras, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a gramática, né, da Libras. E vocês já viram um pouco aí sobre os tipos de verbos, mas a gente vai estar aprofundando e reforçando esse conhecimento. Então, bora lá aprender? Vamos começar com os verbos simples. Os verbos simples são aqueles que não fazem concordância, eles não vão sofrer alteração. Então você vai ter que marcar quais são as pessoas, qual é o tempo, os objetos, tudo você tem que marcar na sua sinalização. Por exemplo, conhecer. Eu conheço você, então eu tenho que fazer eu conheço você. Ou tipo, eu não conheço ela, então eu vou marcar a pessoa, né, a terceira pessoa, e o gênero, ela. Se for ele, da mesma forma, a gente pode marcar mais gêneros também, por exemplo. Eu não conheço eles. Aí eu vou falar, né, quais são eles, né, a menina e o menino, ou os dois são homens ou duas mulheres, e aí sempre você vai detalhar, especificar o que você está querendo dizer, ok? Outro verbo simples, outro exemplo de verbo simples, verbo aprender. Eu aprendi o quê? Eu aprendi Libras, eu aprendi cozinhar, eu aprendi costurar. Então você vai marcar aí, né, o aprendeu o quê? Quem aprendeu foi eu, foi ela, você precisa marcar, porque os verbos simples eles não sofrem, né, essa modificação concordando com pessoa. Falando de verbo com concordância pessoal, então vamos ver agora alguns exemplos de verbo com concordância pessoal. Por exemplo, eu quero dizer eu ajudei você. Como ele é um verbo de concordância, eu não preciso fazer eu ajudar você, tá? Lembrando que a gente pode utilizar o ajudar assim ou assim, tá? Então, o verbo ajudar, ele pode ser assim ou assim. Então, como que eu faria então? Eu ajudei, eu ajudo você. Você me ajudou. E aí, como a gente vai mudar o tipo de frase, também é na expressão, tá? Se é interrogativa, afirmativa, exclamativa. Te ajudou? Parabéns, hein? Me ajuda? E assim você vai marcando, tá bom? Eu posso ter ajudado várias pessoas podem ter me ajudado. Ela pode ter ajudado ele, ó. Eu marco como se fosse a pessoa aqui, outra aqui, e há essa ajuda. Por exemplo, outro verbo com concordância, o verbo perceber, né? Eu percebi que essa pessoa, então já marco aqui que a pessoa, né? Eu tô conversando com alguém aqui, eu já marquei uma terceira pessoa, eu percebi que aquela pessoa, né? Ou eu percebi de mim, ó, ela vem de dentro de mim. O verbo perceber, ele tem configuração em V e fecha em 5, ó. Então, percebi de mim que eu preciso focar nos meus estudos, então eu fiz essa percepção, né? Essa análise minha. Fulano pode ter percebido daquela outra pessoa alguma coisa, tá? Então você pode marcar aqui também, mais uma vez a gente visualiza aqui as pessoas e você faz essa percepção de um para com o outro, né? O verbo copiar no sentido de imitar, né? Então a gente pode fazer aqui, ó, me copiar, copiaram o meu exemplo, ou me imitaram, né? Ou fulano copiou do fulano, né? Ó, a pessoa tá aqui, a outra tá aqui, eu faço essa concordância, tá? Também pessoal. Então nós temos diversos tipos de verbos que a gente pode utilizar de concordância, ok? Agora nós temos também os verbos com concordância espacial. Nesse caso não envolve, ele não é pessoal, tá? Não envolve se é primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural, não envolve pessoal, é só espacial. Então a gente vai utilizar objetos, né, ou alguma coisa que a gente queira dizer, mas que a gente possa usar aqui o espaço para demarcar o verbo. Por exemplo,
eu vou dizer que eu morava numa casa e eu me mudei para outra casa. Então o verbo mudar é que ele teve essa concordância espacial, né? A casa que eu morava, e aí essa outra casa, e eu vou me mudar. Outro exemplo, a Neila, né? Eu morava em Rubiataba, ó, Rubiataba, esse é o sinal da cidade que eu morava, e eu me mudei para Barra do Garças, no ano de 2017. Então, esse mudar aqui, ó, eu utilizei de uma cidade para outra. Eu posso fazer, morava na cidade tal e me mudei para essa cidade tal. Então, eu marco aqui no espaço, ok? Espaço neutro. Então, é um verbo com concordância espacial, beleza? Bom, agora os verbos manuais ou instrumentais, tá? Alguns verbos que são manuais e instrumentais, eles são também verbos classificadores, mas aqui a gente vai utilizar o instrumento, o objeto, né? Qual o objeto que eu faço com tal verbo? Por exemplo, o verbo pintar, né? Pintar. Mas eu pintei com o quê? Eu pintei com um pincel, né? Pincelzinho fino, um pincel mais grosso. Eu pintei com rolo, né? A parede aqui, ó, eu vim e pintei com rolo. Eu pintei com rolo segurando só com a mão. Como é que eu pintei, né? Qual objeto que eu utilizei para pintar? Então, isso é um verbo instrumental, tá bom? Por exemplo, cortar. Eu posso cortar com a faca, eu posso cortar com um serrote, né? Que eu seguro aqui, vou ali, eu marco o que eu tô cortando, a árvore, e vou fazer, ou é um tronco, e eu vou aqui cortando. Se eu vou cortar com machado, né? Aquela lenha ali, eu vou cortar com o machado, ou a árvore. Então, o que eu também vou fazer, né, o sinal, como se eu estivesse utilizando esse objeto, esse instrumento, tá? Cortar com a tesoura. Então, ó, cortar com a tesoura. Por exemplo, o médico ele vai fazer uma cirurgia, ele corta ali, ele vai fazer com o quê? Usando a tesoura, usando o bisturi, qual é o tipo, né, de instrumento que ele vai utilizar ali naquela cirurgia. Da mesma forma, o verbo costurar. Pode ser manual, eu posso estar costurando aqui, ó, aqui eu tô segurando o objeto que eu vou costurar, aqui a minha agulhinha, e aí eu vou fazendo aqui, né, os pontinhos e fazendo o verbo costurar à mão. Como que eu faria, então, o verbo costurar à máquina? A máquina tá aqui, como se a gente, né, e você vai empurrando ali, a máquina mesmo vai costurando, né, então, costurar com a máquina, tá? Por exemplo, abrir uma porta. Como que eu abri essa porta? Eu abri, a maçaneta dela é redondinha, daquelas que gira assim, eu abri a porta. Ou é aquelas maçanetas que você segura aqui, puxa para baixo, né? E abre a porta. Ou é de cartãozinho, você passa o cartão e abre a porta, né? Você abre aqui, ó, com a mão, ó, abrir a porta. Ou é de correr, aquela portinha que tem aquela onde você coloca a chave ali, né? Você já destranca e puxa. Então, é a forma que eu estou utilizando, qual instrumento que eu estou utilizando para abrir a porta, tá? Que além de classificar o verbo abrir, né, ele também é instrumental, porque eu posso marcar com o que eu abri, tá? Esse foi o exemplo de porta. A gente pode usar o verbo abrir instrumental com outras coisas, se é com o abridor de lata, né, se é com o abridor de garrafa, e assim por diante. Bom, agora vamos aos verbos classificadores. Você já conhece, já viu bastante verbos classificadores aqui no nosso curso. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, né? Por exemplo, o verbo andar é um verbo que vocês já viram bastante, né? O classificador dele. Eu posso vir que uma pessoa está andando aqui, a outra vem andando aqui, as duas simplesmente passam uma pela outra, ok? Só vem aqui, ó, eu estou usando o espaço dessa pessoa e elas vão cruzando o espaço uma da outra, né? Elas vão trocando de posição. Se aqui, nesse momento, elas fizerem uma parada ou quiserem voltar para ver alguma coisa, então eu vou ter que fazer essa troca também no espaço, tá? Eu vou ter que utilizar meu espaço para demarcar isso. Se são duas pessoas que estão vindo, ó, são duas pessoas passando uma pela outra, ou duas pessoas passando por uma, três pessoas passando por duas, e você vai marcar a sua história, o que você quer expressar, tá? Então é interessante você faz essa análise, né? Eu quero dizer isso, ou eu tô escutando isso, e você já vai bolando aqui na sua mente como classificar. Beleza? Aproveitando o verbo andar, a gente já pode dar riquezas de detalhe, tá? A gente já pode incorporar aqui o advérbio de modo. Como que essa pessoa vinha andando, né? Por exemplo, a gente faz o advérbio de modo aqui incorporado ao andar, o sinal de andar, né? Não é o classificador, é o sinal.
a pessoa vem andando animada, né? A pessoa vem andando desanimada. Então, no classificador, também posso fazer isso, ó. A pessoa aqui, ela vem triste, eu posso fazer que uma tá triste, essa daqui eu olho pra ela, tá? Pra marcar que é dessa que eu tô falando. Ela vem toda tristinha, passando aqui, e a outra vem toda animada, e as duas passam, aquela tristinha e aquela animada, né? E elas continuam. Elas podem também vir 2 ou 3 ou 4 pessoas passando uma pela outra, e você vai marcar na sua expressão como que elas estão andando, tá? Se é neutro, estão andando normal, tranquilamente, uma passando pela outra. Elas podem também aqui você classificar uma história em que elas vêm, se encontram, começam a conversar e você faz a finalização. Aí depois que finalizou a conversa, cada uma, né, vai para um lado ou passa novamente ali, continua o seu caminho. E aí você demarca dentro do verbo andar um pouco aí da sua história. A gente pode também, por exemplo, vamos aqui usar o sinal de voar, né, um exemplo de voar. Como que a gente fala, né, por exemplo, que um pássaro grande, uma águia voa? Então a gente vai fazer o voo, né, aquele voo pesado, aquele voo, você vê aquele animal grande, né, imponente fazendo voo. E ali vem também uma borboleta voando, suave, né? A gente já incorpora, classifica. Como que a gente faria, por exemplo, vários vagalumes? Eu fui no campo ali à noite e aí eu vi vários vagalumes subindo, olha, os vagalumes voando, né? Então eles vêm aqui vários vagalumes. Outro exemplo aqui pra gente que a gente pode classificar é abelhas, né? A abelha, sinal de abelha, ele vem aqui, né? Picou, abelha, né? Então esse é o sinal de abelha. Aí, por exemplo, um exemplo aqui, uma historinha, né? Eu venho andando aqui pela floresta, aí eu vejo o quê? Uma colmeia de abelhas. Parece que tem mel. Aí eu vou lá cutucar, né? Aí quando eu cutuco, o que que acontece? As abelhas, ó, vem tudo correndo em cima de mim, elas vêm voando pro meu lado e eu, ó, vou correr daqui, né? Então também a gente vai classificando até mesmo qual é o tipo de animal que está voando, assim como a gente classifica o tipo do animal que está andando. A gente já fez atividade sobre isso, né? O animal ali imponente, o leão, ele faz as suas marcas aqui, né? Aquela imponência do leão mesmo. Um animal como o elefante, que já anda pesado, é pesado, mas é mais lento, né? Então, da mesma forma que a gente classifica o verbo andar para animais, para pessoas, a gente classifica também o verbo voar, tá? Esse voar também a gente pode classificar com o que a pessoa está voando, né? E aí a gente vai ter vários outros exemplos, mas eu vou deixar para uma outra aula, para não ficar muita informação aqui para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Treinem, assistam. Imaginem situações e lá no grupo vai estar atividade para vocês, tá bom? Beijos e até a próxima aula.